Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar, demonstrar, conversar com os pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje, o Ciência Sem Limites recebe o professor Dr. Luiz Carlos Pasquarelli. Ele pertence ao Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru. Bem-vindo ao programa Ciência Sem Limites, professor. Obrigado. Professor, iniciando, nós gostaríamos que o senhor contasse aos telespectadores a sua formação, graduação, mestrado, doutorado, tem pós-doc também? Tem pós-doc. Pós-doc, enfim, falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Tá ótimo. Eu iniciei aqui na Unesp, do campus de Bauru, no curso em 1990. Fiz a graduação em desenho industrial, até me formei em 94. Em 95 eu entrei no mestrado, aqui também, no projeto Arte e Sociedade, área de concentração em desenho industrial. Com bolsa FAPESP, eu fiz um estudo a respeito do mobiliário escolar, do mobiliário pré-escolar. Depois eu fui para São Carlos fazer meu doutorado e concluí meu doutorado em 2003, de 2001 a 2003. Em 2008 eu fui fazer um pós-doc na Universidade Técnica de Lisboa, no Departamento de Ergonomia, lá junto com a professora Raquel, que é uma especialista na área da usabilidade. E depois, em 2009, eu fiz a minha livre docência aqui no campus de Bauru. E estamos aí atualmente coordenando programas de pós-graduação em design da Unesp. O senhor falou numa palavra diferente desse contexto. O professor falou em ergonomia. Vamos explicar para quem está em casa, para quem está nos vendo, o que é ergonomia? Ergonomia é o estudo, particularmente do trabalho, da relação do trabalho com o homem. A ergonomia estuda as ações humanas quando o ser humano está nas suas atividades cotidianas, ou melhor, nas suas atividades ocupacionais. Quando está no trabalho de uma maneira geral. Qualquer atividade ocupacional envolve estudo ergonômico. E ergonomia, a gente pode definir que são os objetos que se adaptam aos seres humanos ou o estudo faz com que os seres humanos se adaptem ao objeto? No caso da ergonomia, o homem, antigamente, na época do Taylorismo, preconizava que o homem deveria se adaptar ao trabalho, tá? Com a ergonomia ocorre o inverso, né? O trabalho, os instrumentos de trabalho, os métodos de trabalho têm que se adaptar aos limites humanos. Então, vou dar um exemplo. Uma operadora de caixa de um check-out no supermercado, esse check-out tem que ser planejado, desenhado, organizado de tal maneira que seja adaptado a ela, mulher que tem normalmente uma constituição biofísica diferente do homem e tem também uma atividade particular com atendimento ao público e assim por diante. Quer dizer, o check-out é o cockpit ali onde ela fica. O cockpit onde ela fica, Perfeito. Passando o preço dos produtos e fechando as mercadorias e fechando a conta e assim, tendo um contato direto com o cliente, no caso do supermercado, assim, então, no caso, a ergonomia se preocupa em estudar essa atividade visando que esse check-out seja adaptado a essa pessoa. Para quem está em casa, pode notar que o assunto é bastante vasto, extremamente interessante e muitas pessoas podem até notar que existe estudo para isso, Sim, né? As pessoas jamais poderiam imaginar que poderiam existir estudos para esse determinado assunto. Sem dúvida. Nós vamos falar no transcorrer do programa muito ainda sobre ergonomia, sobre adaptação, sobre objeto. Mas nós estamos falando da sua formação didática. Hoje, atualmente, o senhor ministra aula em que curso? Né? E parece-me que coordena também o programa de pós-graduação em mestrado e doutorado em design. Em design, aqui, isso. Eu ministro as disciplinas de ergonomia aplicada ao design e projeto no curso de graduação em design aqui da Unesp e eu estou atualmente nesse triênio coordenando o programa de pós-graduação em design da Unesp, que é o único programa
em universidade pública, que tem conceito 5 na CAPES, tanto o curso de mestrado quanto o curso de doutorado. É o único programa público, né? Nós temos também a PUC-Rio, né? E depois, no Brasil todo, enquanto programa de pós-graduação em universidade pública, nós somos o único que temos conceito 5. E vocês têm um trabalho muito dedicado, porque por ser o único programa no Brasil, a procura deve ser grandiosa. Sim, sim, sim. Nós temos 2 linhas de pesquisa, uma é planejamento de produto e outra é propriamente dito ergonomia, e nós temos uma demanda muito grande, sim. Nós temos, então, muitos alunos de universidades no interior do país. Nós temos doutorandos que são professores atualmente na Universidade Federal do Maranhão, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal do Amazonas, e temos muitos mestrandos aqui do norte do Paraná e interior paulista. No próximo bloco, professor, nós vamos conversar com o senhor diretamente do Laboratório de Ergonomia e Interfaces, que o senhor é o responsável. No próximo bloco, direto do campus de Bauru. Okay. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Se você quiser contactar o programa Ciência Sem Limites, anote o e-mail cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Se quiser contactar o pesquisador, o e-mail é pasquarelli com 2 L, @faac.unesp.br. Um rápido intervalo e nós voltamos direto do campus de Bauru, do Laboratório de Ergonomia e Interfaces. É um instante só. O Ciência Sem Limites está aqui, agora, no Laboratório de Ergonomia e Interfaces do Departamento de Design. O responsável é o professor Luiz Carlos Pasquarelli. Mas ao meu lado está o aluno Danilo Correia Silva. Ele fez a graduação, fez o mestrado e agora é aluno de doutorado aqui da FAAC. Numa das suas pesquisas, ele pesquisou embalagens de refrigerantes, sendo abertas por pessoas das mais variadas idades. É isso mesmo, Danilo? Isso, exatamente. Você pode contar para a gente a tua pesquisa? Sim. Essa pesquisa ela surgiu da demanda, né, de diversos tipos de usuários, tanto homens quanto mulheres, jovens, idosos e adultos, né? Nós investigamos se eles têm dificuldades para abrir esses modelos e que características dessas embalagens favorecem a abertura delas, tornam mais fácil, né, exatamente, em abrir. Então, nós selecionamos aqui 5 modelos com características distintas e adaptamos alguns equipamentos para que fosse medida a força de torção, a força de torque que os usuários eram capazes de aplicar em cada uma dessas embalagens. Parece que vocês importaram esses equipamentos, esses sensores, né? Esses equipamentos eles são importados, é um torquímetro, né? E esse aparelho é o que a gente chama de AFG, né? Um extensômetro, e ele registra a força que os usuários fazem em cada uma dessas embalagens. Perfeito. E quais conclusões preliminares vocês chegaram pesquisando? Tem uma ideia de quantidade de pessoas que você entrevistou? Sim, nós fizemos o teste com 180 pessoas, né? Então eram 60 jovens até 29 anos, adultos de 30 a 55 mais 60, igualmente distribuído entre gêneros, né? Então 30 homens, 30 mulheres e mais 60 idosos, né? Então, entre as conclusões, nós descobrimos que alguns desses modelos eles têm um desempenho melhor do que outros, ou seja, ele favorece a abertura de pessoas idosas, pessoas jovens que têm uma força um pouquinho mais baixa do que a dos adultos. Nós tivemos uma embalagem que teve um desempenho superior. Qual né? dessas? Foi essa aqui. Essa embalagem teve um desempenho melhor e a embalagem que teve o pior desempenho foi essa aqui. Né? Então, os sujeitos... Maior dificuldade, hein? Exatamente. Então, os sujeitos, eles exerciam as forças, né? E foi padronizado, sempre colocando a mão nessa Sim, posição que você fez. Sempre segurando a embalagem pelo ombro, que é essa região superior, e aplicando aqui, segurando a tampa com uma apreensão padronizada também, que é a lateral do dedo indicador e o polegar. Então, após o sujeito executar a força, apenas no sentido anti-horário, simulando a abertura, né? Eles também preenchiam um questionário para avaliar como é que foi, se eles acham que seria muito difícil, porque na verdade a embalagem não abre, né? Com o equipamento dentro a tampa fica fixa. Mas você mede a força. Isso, eles fizeram a força máxima e eles avaliaram como é que foi a percepção deles
Porque se a tampa ela machuca a mão, por exemplo, ou se a embalagem ela é difícil de segurar, obviamente a embalagem vai ser mais difícil de abrir também. Ao meu lado está o aluno Gabriel Bonfim. Ele realizou a graduação aqui na FAAC e agora é aluno de mestrado, né, do design aqui do campus da Unesp de Bauru. Ele vai explicar para a gente, a pesquisa dele é bastante similar à pesquisa do Danilo em termos de medição de força na abertura, só que você pesquisa embalagens de enxaguatório bucal, é isso? Enxaguantes bucais. Enxaguantes bucais. Conta para a gente o que você pesquisou. Tá certo. Bom, a princípio eu determinei que seriam essas embalagens porque cada uma delas tem o mesmo sistema de abertura e elas são conhecidas como embalagens especiais de proteção à criança. Bom, por que nesse sentido? Porque é preciso fazer mais de um movimento para abrir cada uma delas. Então, cada uma delas você precisa apertar as laterais e depois que você apertar, você gira para poder abrir a embalagem. É como se tivesse uma trava aí, né? Isso, existe uma trava aqui dentro e para você destravar, você precisaria apertar as laterais. Então, Isso aí é criado justamente para evitar com que crianças tenham acesso ao produto, né, de dentro da embalagem. Bom, e para isso eu me utilizei de uma pesquisa que é similar, bem parecida com a do Danilo, né? Eu utilizei até mesmo o mesmo torquímetro, que ele era acoplado embaixo, né? E depois a tampa era colocada por cima, encaixada. Para medir a força. Isso, para medir a força. Só que a diferença está de que a minha pesquisa, além da pega que o Danilo utilizou, que era comum, eu precisei também medir a força de apertar nas laterais e girar. Então, eu utilizei duas coletas de dados. Quais foram as conclusões que você chegou? Bom, algumas conclusões que eu tenho chegado, que alguns desenhos das embalagens, como esse daqui, que possui a maior tampa, ele auxilia mais na abertura e até mesmo porque ele tem as ranhuras na parte onde você tem que realmente apertar com os dedos. As outras embalagens, elas são o contrário. Ela tem as ranhuras na tampa e a parte onde você tem que apertar é inverso. Ou seja, dá a entender que você realmente tem que pegar assim. E não é dessa maneira que você tem que abrir. E essa embalagem, essas são da mesma empresa? Aquela Isso, essas são dessas mesmas empresas e aqui é uma... Qual o universo de pesquisados? Eu separei por faixas etárias, então eu trabalhei com crianças de 3 a 5 anos, de 8 a 12, de 13 a 17, de 30 a 59 e acima de 60 anos. Conclusões? Conclusões. Bom, crianças têm maior facilidade de abrir essas duas embalagens, mesmo sem entender, né? Essa embalagem para as crianças tem sido mais difícil. O que eu tenho visto? Bom, crianças não entendem as instruções. Entretanto, os adultos e principalmente os idosos têm preferido essa embalagem. Porque por ela tampa ser maior, o desenho fica mais fácil de ser visto. Obrigado e sucesso com as suas pesquisas. Muito obrigado. O Ciência Sem Limites volta aos estúdios com o professor Luiz Carlos Pasquarelli. Mas antes, um breve intervalo. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. É um programa dedicado a mostrar, demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade, da Unesp. E agora, no canal 46 Digital, em testes, você pode sintonizar a TV Unesp pelo 46 em Full HD. Hoje, o Ciência Sem Limites recebe o professor Dr. Luiz Carlos Pasquarelli, do Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru. Professor, o bloco anterior nós estivemos lá vendo todo o seu trabalho, realmente está de parabéns, vimos lá muitos alunos, né, pesquisadores. Sim. Nós gostaríamos de saber se esses alunos, a dedicação deles, eles têm o reconhecimento de órgãos de fomento? Sim, com certeza. Nós o nosso laboratório sempre teve apoio dos principais órgãos de fomento no Brasil. Nós temos apoio constante do CNPq e da FAPESP, lembrando que a FAPESP é a agência de fomento, talvez uma das mais reconhecidas na América Latina, se não em todo o mundo, e temos também de outras agências de fomento de outros estados, por exemplo, a FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, e a FAPEMA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão.
Na verdade, essas pesquisas geram e basicamente um desenvolvimento do conhecimento nessa área, né, professor? Sim, sim, sim. Com certeza, o resultado dos nossos estudos é conhecimento científico e que uma ou outra vez pode decorrer no desenvolvimento de um produto ou de uma tecnologia. Agora, o senhor já ganhou também vários prêmios nessa área, aí, em termos de congressos, simpósios, né? Sim, Você quer sim, falar um sim. pouco sobre isso? Desde 93, quando eu estava na graduação ainda, e que foi desenvolvido uma muleta axilar, que nós ganhamos um prêmio chamado Governo do Estado, Prêmio Inventor Brasileiro, Governo do Estado de São Paulo, e que na época foi considerado uma revolução enquanto design de produto. Depois, quando eu passei a ministrar aula na Unesp aqui em Bauru, aí os alunos é quem passaram a ser premiados com projetos orientados por mim e pela equipe. Foi nessa época, se não me falha a memória, o senhor teve um trabalho, uma semeadeira de pé, não é isso? Isso. Nós podemos até colocar imagem aí. Podemos colocar imagem, isso é bem antigo, isso é lá da década de 90, né? Agora, um pouco depois, no mestrado, eu desenvolvi no mestrado em particular um mobiliário pré-escolar, todo feito em plástico, reciclável, etc. Mas isso foi em 97, e aí nós já tivemos o reconhecimento do Museu da Casa Brasileira, da Associação Brasileira da Indústria de Mobiliário, com prêmios, e depois os alunos com prêmios na área de embalagem, na área de equipamento para pessoas com necessidades especiais e assim por diante. Vamos entrar então nessa área da pesquisa. O senhor prefere falar sobre os equipamentos de reabilitação ou os produtos? Não, podemos falar sobre esses equipamentos. Então, que nem, por exemplo, particularmente, nós tínhamos dois alunos, bolsistas da FAPESP e do CNPq, alunos de graduação, bolsas de iniciação científica, e esses alunos desenvolveram um estudo sobre a necessidade de locomoção de idosos. Por quê, professor? Porque nós sabemos que com a idade nós vamos ter uma série de limites biomecânicos, limites antropométricos, limites cognitivos e que isso vai implicar em dificuldades de locomoção, principalmente no ambiente que nós temos cheio de degraus, cheio de obstáculos. Então, os alunos fazendo um estudo com esses idosos passaram a desenvolver um andador que tinha um assento, um andador com um diferencial todo específico, com uma alta tecnologia na área de materiais. É isso que nós estamos vendo nessas imagens agora. Isso, exatamente. E este andador, ele ganhou um prêmio da Alcoa, tá certo? Um prêmio num concurso da Alcoa, porque ele é produzido numa liga especial de alumínio, um prêmio muito reconhecido no Brasil, e isso foi alegria para todos nós. Além do que, o laboratório ganhou uma verba do qual pôde reequipar vários computadores que nós tínhamos, aperfeiçoar e assim por diante. Agora, as indústrias, elas podem se apoderar dessas ideias? Sem Já dúvida. aconteceu isso? Sim, eu acho que como nós temos um financiamento externo, nós temos um financiamento das agências de fomento, até então, até pouco tempo atrás, esse conhecimento era completamente público. E uma vez público, qualquer um pode fazer uso dessa tecnologia. Afinal de contas, a universidade é pública, né? É o erário quem nos financia. Então, acho que nada mais justo do que colocar isso disponível. O problema é utilizar este conhecimento para gerar recursos sem nenhum retorno para a universidade. Quer dizer, tem que ter uma parceria. Tem que ter uma parceria. E eu acredito que, ultimamente, nos últimos anos, houve um aperfeiçoamento, principalmente na Unesp, na agência Unesp de Inovação, que está começando a organizar esse conhecimento, a fim de gerar patentes justamente desses produtos. Ciências Sem Limites, um programa dedicado a mostrar, demonstrar pesquisas e pesquisadores. Ao meu lado, o professor Dr. Luiz Carlos Pasquarelli, falando sobre design e ergonomia. No próximo bloco, você vai ter um pouco mais de conhecimento de como são elaborados e pesquisados os produtos e alguns mobiliários que se adaptam muito mais ao seu dia a dia. Um instante só. O
O Ciência Sem Limites está de volta. No programa de hoje, recebendo a visita do professor Dr. Luiz Carlos Pasquarelli, do Departamento de Design da FAAC Campus de Bauru. Se quiser contactar o pesquisador, mande um e-mail para pasquarelli com 2 L's, @faac.unesp.br. E se quiser contactar o Ciência Sem Limites, Ciência Sem Limites tudo junto, @tvu.unesp.br. Assista os programas gravados também pela nossa homepage, www.tv.unesp.br. Professor, o senhor falou sobre mobiliário, né? Sobre mobiliário e tal. Conte mais para a gente. Eu acho que parece que o senhor tem até esse livro aqui que o senhor fez sobre mobiliário. Qual foi o grande pulo do gato, se podemos dizer assim, que o senhor relatou nesse livro? Tá, então aí esse livro relata a minha dissertação de mestrado, que a grande questão era: o mobiliário pré-escolar é adequado para as crianças? E nós constatamos, visitando muitas escolas aqui em Bauru, nós constatamos que não, que o mobiliário é completamente inadequado, porque essa criança está em fase de crescimento e esse mobiliário não acompanha o crescimento dessa criança. Então, a partir disso, nós fizemos um estudo antropométrico das medidas dimensionais desta criança, na evolução dessas crianças, e a partir de então, reunindo todo esse material, nós desenvolvemos um novo mobiliário que ele vai se adaptando às crianças. Então é a essência da ergonomia propriamente dito, né? No caso aí, não é uma atividade ocupacional, porque é criança, mas a criança está iniciando o seu desenvolvimento intelectual, ela está estudando. Então é importante oferecer esse tipo de trabalho. Quer dizer, é um bem-estar, sem dúvida, que gera benefícios a longuíssimo prazo. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque eu já está fazendo parte da educação dessa criança a qualidade de um produto. Ela já vai ser um consumidor um pouco mais exigente no futuro. Perfeito. Esse outro aqui, professor, parece que foi no seu doutorado? Esse foi no meu doutorado, foi um estudo que eu fiz particularmente sobre transdutores de ultrassonografia, né? Esse é um caso muito particular, por quê? Porque médicos ultrassonografistas normalmente têm problemas ocupacionais e a ultrassonografia de mama é um tipo de exame muito importante para o diagnóstico do câncer de mama, que é o câncer mais temido pelas mulheres. E nós percebemos que esses transdutores poderiam ser aperfeiçoados no desenho. Então nós fizemos um estudo junto com esses ultrassonografistas, depois nós em laboratório montamos um mock-up, um simulador e fizemos diferentes desenhos de transdutores para avaliar justamente com relação ao movimento de punho, tá? O que poderia ser melhorado nesse desenho. E nós desenvolvemos um desenho de um novo produto e que, inclusive, foi também objeto de prêmio pela Siemens. Perfeito. Na área de produtos, infelizmente, a gente poderia ficar falando muito tempo, né? Sim, sim. Mas nós sabemos que o senhor tem pesquisas também. Muitas pessoas poderiam ver no campus de Bauru, de vez em quando o professor fazia pesquisas com alunos, com professores, com funcionários. Ele colocava lá uma garrafa de refrigerante e pedia para se abrir, né, professor? Sim, nessa área também? Nessa área também. Nós temos, essa é uma área que mistura instrumentos manuais, que é uma das linhas de pesquisa minha, com a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Então, nós vamos ter os idosos, que têm, às vezes, muita dificuldade, por exemplo, de acesso na abertura de uma embalagem. Um exemplo bem preciso, bem particular, um pote de uma conserva, o palmito, que é brasileiro, né? Nós, na nossa capacidade plena que nós estamos, nós temos grande dificuldade de abrir, então um idoso que mora sozinho, ele não vai poder consumir nunca esse produto. Ou se ele for consumir esse produto, ele tem que pedir auxílio. Ele está sujeito a... Se ele pedir auxílio, se ter alguém para auxiliá-lo, ainda tudo bem. O problema é ele tentar abrir de uma forma errada, com um martelinho ou com uma faca, quebrar esse vidro proporcionar um acidente, que é uma coisa muito triste. Qual foi? O senhor pode citar um exemplo de um caso assim mais eu acho temível? Que dos casos mais complicados são esses, justamente com acidentes com essas embalagens.
ou simplesmente o idoso, eu acho que é o constrangimento que gera o idoso não poder ter acesso a uma embalagem simples, como, por exemplo, as embalagens de refrigerantes de 2 litros, né? A PET de 2 litros. Nós vamos observar que uma pessoa, além dos 50, 60 anos, já não tem capacidade de abertura. Então, como que eu estou pensando na integração dessa pessoa na família, na sociedade, se ela se sente constrangida de não conseguir abrir essa embalagem? Muita gente fala para mim, mas Pasquarelli, tem a questão da segurança e de lacrar o produto. Não, eu acho que é certo. O produto tem que ser lacrado, porque ele tem gás, ele tem que ser conservado, etc. Mas poderiam haver outros dispositivos nessa embalagem ou dispositivos auxiliares a essa embalagem que facilitasse a abertura por idoso. Perfeito, professor. Infelizmente, nosso tempo se esgotou e eu acho que tem muita gente em casa que gostaria de contactá-lo. Já passamos o e-mail, né? Para quem está em casa, quiser entrar em contato direto, www.faac.unesp.br, clique em departamentos. Departamento de Design, tem lá o e-mail, tem o telefone do professor. Professor, muito obrigado. Eu que Parabéns agradeço. pelo seu trabalho e pelas suas pesquisas. Muito obrigado. O Ciência Sem Limites termina aqui. Na próxima semana, um novo tema, uma nova pesquisa, um novo cientista vai estar sentado aqui ao meu lado, conversando sobre o seu trabalho, o dia a dia e sobre as suas pesquisas que são desenvolvidas. Até lá e obrigado pela audiência.